Importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer. Bom dia, boa tarde e boa noite. Deus abençoe a você que está conectado com este vídeo. Nós vamos meditar na palavra de Deus e hoje vamos falar sobre Nicodemos e o seu encontro com Jesus Cristo. Nós vamos meditar em João capítulo 3, versículos, vamos de 1 a 8. A palavra de Deus diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, minha gente? Nicodemos era fariseu pela informação da Bíblia Sagrada e era príncipe dos judeus. Fariseus eram a elite política, jurídica, cultural, religiosa e social de Israel. Só de dizer fariseu naqueles dias era sinônimo de status, era sinônimo de alguém muito culto, alguém de prestígio na sociedade daqueles dias. E Israel era um governo teocrático, ou seja, era um governo, pelo menos em tese, dirigido por Deus. E era a direção de Deus embasada através dos ensinamentos da sua palavra, das escrituras hebraicas, ou seja, da lei de Moisés e dos profetas. As escrituras, eu já comentei num vídeo passado, as escrituras hebraicas eram o ordenamento jurídico de Israel, era a estrutura política desta nação. As escrituras hebraicas eram a Constituição, o direito penal, o direito civil, o direito trabalhista, o direito tributário, o direito comercial, além de disciplinar a vida religiosa da nação de Israel. Então tudo isso eles baseavam na Bíblia, principalmente na interpretação dessa elite religiosa que eram os fariseus. O povo de Israel tinha os fariseus e os escribas como os melhores intérpretes da palavra de Deus. Então os fariseus eram esses intérpretes renomados. Assim sendo, Nicodemos era muito mais do que um fariseu. Ele era príncipe dos judeus. Isso implicava dizer que Nicodemos era um professor de direito e um professor de filosofia da religião naqueles dias. Nicodemos, então, era um homem culto, era um homem erudito, era um mestre reconhecido, um mestre respeitado e era uma autoridade na interpretação das escrituras sagradas. Isso implica dizer também que Nicodemos tinha as respostas para todas as dúvidas espirituais do povo naqueles dias, porque em matéria de fé, Nicodemos era autoridade. Então o povo de Israel esperava um Messias, esperava um libertador. Isso já estava descrito nas Escrituras, e eles ensinavam isso e viviam em função disto.
Mas o Messias que eles esperavam, a vinda desse Messias, era para redimir, no conceito deles, para redimir, para libertar o povo de Israel da opressão das nações inimigas, da opressão daqueles grandes impérios e, inclusive, e principalmente a opressão do Império Romano naqueles dias de Jesus de Nazaré. Na cabeça dos fariseus, dessa elite religiosa, o Messias viria para subjugar os povos e colocar Israel como cabeça de todo o mundo. E a partir de Israel, o Messias governaria o mundo e governaria com mão forte, governaria o mundo com vara de ferro. Então este era o perfil do Messias que eles esperavam. Este era o perfil do Messias na concepção dos fariseus. Nicodemos aprendeu assim. E é assim que Nicodemos também ensinava. Como Jesus de Nazaré não era político, embora tivesse todas as credenciais bíblicas de um Messias, mas não era político. Jesus de Nazaré não se enquadrava nesse perfil traçado pela elite religiosa de Israel. Logo, Jesus de Nazaré não poderia ser o Messias de Israel que eles tanto esperavam. Então Nicodemos tinha um conflito em seu coração. Por um lado, Jesus não satisfazia as exigências do Messias que eles esperavam no conceito deles, dos fariseus. Por outro lado, Nicodemos enxergava Jesus como alguém muito especial. Nicodemos dizia consigo mesmo: ninguém pode fazer os sinais que Jesus de Nazaré faz se Deus não for com ele. Então ele tinha esse conflito. Jesus não satisfazia as exigências do Messias que eles esperavam, mas por outro lado Jesus era especial. Jesus fazia sinais que ninguém poderia fazer a menos que Deus estivesse com ele. Então esse conflito foi que levou Nicodemos à presença de Jesus Cristo. Esse conflito, ele é e não é, ou ele não é e é. Então ele brigava nesse conflito espiritual dentro de si mesmo. Ele não é o Messias na teoria, mas na prática ele só tem que ser o Messias. Na prática, nas suas realizações, no caráter, no testemunho e no poder, Nicodemos percebia que Jesus de Nazaré era alguém muito especial da parte de Deus. Então ele foi ter com Jesus e foi escondido. A Bíblia fala que ele foi de noite, foi escondido dos seus pares de Sinédrio. Ele foi escondido porque ele não queria ser visto com Jesus. Ele não queria ser criticado, ele não queria ser reprovado, ele não queria ser ridicularizado pelos seus colegas de corte, pelos seus colegas de Sinédrio. Sinédrio era uma espécie de Senado, uma espécie com um misto de Supremo Tribunal Federal. Era mais ou menos isso a estrutura deles. Então, ele foi escondido, encontrar com Jesus, mas foi. E ele chegou em Jesus, diz o versículo 2 aí, olha lá. Ele chegou elogiando Jesus, chegou reconhecendo Jesus como mestre, e chegou reconhecendo a força e o poder de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Primeiro ele reconhece como mestre e reconhece o poder de Jesus e diz para Jesus: ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Então Jesus foi direto ao assunto. Jesus já sabia que Nicodemos estava com um conflito espiritual, e Nicodemos então abordou Jesus, por certo, quisesse discutir religião. Elogiou Jesus, reconheceu como mestre, e Jesus, como já conhecia o que Nicodemos precisava, Jesus já foi direto ao assunto e disse: Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos queria discutir religião, mas Jesus confrontou Nicodemos com a realidade, com a necessidade espiritual que ele
precisava. Daí Nicodemos parou e pontuou: nascer de novo? Como assim? Como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Pode, porventura, perguntou para Jesus, esse homem entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha só, um mestre afamado em Israel em algumas dificuldades, né? Pode ser uma pergunta boba que ele fez para Jesus, na pergunta de Nicodemos: pode porventura, né? É claro que pela lógica ninguém pode, sendo velho, tornar no ventre da mãe e nascer de novo. Mas essa afirmação foi feita por Jesus, e ele sabia que Jesus era poderoso, ele sabia que Jesus fazia sinais e milagres, e de Jesus ele não duvidava. Se foi Jesus que falou, de repente pode ser. Então ele tinha convicção no poder de Jesus Cristo, sabia que Jesus era capaz de todas as coisas. Aí Jesus responde para Nicodemos: eu não estou falando do nascimento humano, eu estou falando, Nicodemos, de um nascimento espiritual, aquele que não nascer da água e do Espírito, no verso 5, não pode entrar no reino de Deus. E no verso 6, Jesus completa: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então precisa, para entrar no reino de Deus, nascer da água. Nascer da água, na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, significa arrepender-se dos seus pecados. Por isso que João Batista veio pregando o batismo do arrependimento, o batismo nas águas. Então a pessoa se arrepende dos seus pecados e é batizado. O batismo nas águas, o batismo é um símbolo de morte para o mundo e o renascimento de uma vida para Deus. E Jesus Cristo veio batizando não em água, mas batizando no poder do Espírito Santo. Então nascer do Espírito, nascer da água é arrepender-se dos pecados, e nascer do Espírito é crer em Deus e entregar-se a Jesus Cristo incondicionalmente e sem restrições. Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos, o nascer de novo: arrepender-se dos seus pecados e crer e aceitá-lo como o Messias sem nenhuma restrição. Amém, minha gente? Então, para terminar, eu quero destacar duas coisas bem rapidinho aqui. A primeira é que Deus não está preocupado com religião formal. Religião não leva ninguém para o céu, pelo que nós entendemos aqui. Nicodemos era tremendamente religioso, Nicodemos era praticante, Nicodemos era professor de religião, Nicodemos era intérprete das Escrituras hebraicas, mas estava fora do reino de Deus. Jesus falou: Nicodemos, você precisa nascer de novo, você precisa mudar de rumo se você quiser entrar no reino dos céus. Você é um professor de filosofia da religião, mas é um intérprete das Escrituras, mas você está fora do reino de Deus. Você precisa se arrepender dos pecados e nascer do Espírito, entregar-se a Deus e ao Messias que Ele, Deus, o Pai Eterno, enviou. E a segunda coisa que eu quero destacar é que Deus espera que o ser humano desapegue das estruturas religiosas. Como nós vemos aqui, Deus espera que as pessoas se arrependam e aceitem o sacrifício de Jesus como Salvador. Então isto é nascer de novo. Amém? Agora que você já sabe, é só arrepender dos seus pecados e crer e receber Jesus como seu Salvador pessoal. Amém? Que Deus te abençoe. Creia e aceite Jesus como seu Salvador pessoal. Arrependa dos seus pecados e nasça do Espírito na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por este momento de meditação na Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que um dia lá no passado inspirou o autor desse texto sagrado, o apóstolo João, que o Teu Espírito que o inspirou a escrever, nesta hora também ilumine os corações daqueles que ouviram a Tua Palavra, que este mesmo Espírito convença cada um que ouviu a palavra do Senhor nesta hora
do pecado, da justiça e do juízo, e que desapegue das estruturas religiosas e aceite Jesus Cristo como Salvador pessoal, arrependendo de seus pecados. Peço, meu Pai, que essa realidade possa acontecer na vida de todos os nossos familiares, e que, ó Deus, o teu povo espalhado por toda a superfície da terra sejam tremendamente abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. E graças a Deus. Importa renascer, importa renascer, com voz infalível disse Jesus, importa renascer.